Oi pessoal, a gente está de volta para mais uma aula da disciplina de projeto e análise de algoritmos, continuando com o nosso tópico sobre relações de recorrência e como simplificá-las. Na aula anterior, a gente viu que o processo de simplificação de uma relação de recorrência consiste em ter uma boa estimativa de como será a sua forma simplificada e em seguida provar que a sua estimativa está correta a partir de um processo indutivo. A gente também viu que, na ausência de uma boa estimativa, é sempre possível tomar limites inferiores e superiores fracos para essa estimativa e aos poucos ir fortalecendo esses limites até que de alguma forma eles sejam iguais ou bastante próximos. E daí, bem, você deve estar apto a fazer uma estimativa mais adequada, que esteja correta. Durante esse procedimento, em particular durante o processo indutivo, existem algumas dificuldades que podem surgir para fazer a demonstração do passo indutivo. Por exemplo, nessa relação de recorrência, a gente tem que T de n é dado por Tn sobre 2 piso mais Tn sobre 2 teto mais 1. E a gente tem a estimativa, que por sinal está correta, de que T de n, quando simplificada, vai dar um upper bound assintótico O de n. Pois bem, a gente pode então, baseado na definição de O de n, tentar provar indutivamente que T de n é dominada por algum múltiplo de n. Ou seja, a gente pode tentar provar que T de n é menor ou igual que C de n. Então, baseado nisso e tomando uma hipótese forte para o nosso processo de indução, a gente saberia que T de n sobre 2 piso seria menor ou igual que C vezes n sobre 2 piso. Afinal, n sobre 2 piso seria menor que n. E também que T de n sobre 2 teto seria menor ou igual que C vezes n sobre 2 teto. Novamente baseado na nossa hipótese forte, de que essa suposição vale para valores menores que n. Então, para completar o processo indutivo, a gente precisaria provar esse bound para n. Então, tomando T de n, a gente poderia tomar a definição e fazer as devidas substituições. Ou seja, T de n sobre 2 piso seria menor ou igual que C vezes n sobre 2 piso, e a mesma coisa para T de n sobre 2 teto, que seria menor ou igual que C vezes n sobre 2 teto. Daí a gente tem uma relação de menor ou igual, e o nosso problema está bem aqui, nesse mais 1. Esse mais 1 ele continua aqui, por conta da definição de T de n. E agora a gente poderia colocar em evidência essa constante C, e não é difícil constatar que n sobre 2 piso mais n sobre 2 teto é igual a n. Então a gente teria que isso aqui é igual a C vezes n. Ou seja, com esse pequeno algebrismo, a gente conseguiu chegar à conclusão de que T de n é menor ou igual que C vezes n mais 1. E essa conclusão não é satisfatória, porque a gente gostaria de provar que T de n é menor ou igual que C vezes n. E o que essa hipótese nos permitiu foi provar uma coisa um pouco mais frouxa, provar que T de n é menor ou igual que C vezes n mais 1. Esse tipo de problema ocorre quando a gente toma bounds. Nesse caso, esse foi o bound tomado para provar que T de n de fato está em O de n.
Esse tipo de problema surge quando a gente toma bounds suficientemente fracos. Nesse caso, ocorreu que tomar um bound suficientemente fraco fez com que a gente provasse um bound, inclusive, diferente do que a gente tinha como hipótese, certo? A gente tomou um bound fraco na hipótese e o nosso passo, a nossa tese indutiva, nos levou a provar um bound ainda mais fraco. E para a indução fazer sentido, a gente teria de ter mostrado que T de n seria menor ou igual que C vezes n, e não C vezes n mais 1. Para contornar isso, a gente pode, então, utilizar um bound mais forte. Observa que, agora, a gente continua tentando provar que T de n está em O de n, que por acaso, que por sinal, na verdade, é uma estimativa correta, é um bound correto para T de n, mas agora o bound que a gente vai utilizar para provar que T de n está em O de n não é apenas C vezes n, é C vezes n menos uma constante. Ou seja, é um bound um pouco mais forte que C vezes n. Novamente, a gente admite que para T de n sobre 2 piso e para T de n sobre 2 teto, esse bound é válido. Então a gente pode fazer a substituição e a gente obtém que T de n é menor ou igual que C vezes n sobre 2 piso menos d, fazendo a substituição para T de n sobre 2 piso, mais C vezes n sobre 2 teto menos d, fazendo a substituição para T de n sobre 2 teto, e por fim, esse mais 1 que vem da definição de T de n, certo? A gente tomou a definição de T de n e fez a substituição desse bound, admitindo que ele é válido para n sobre 2 piso e n sobre 2 teto, a partir da nossa hipótese indutiva. O que a gente quer provar é que esse bound permanece válido para n, tá bem? Então aqui a gente pode novamente fazer aquele procedimento de simplificação. A gente vai ter a mesma coisa, C vezes n sobre 2 piso, somado a C vezes n sobre 2 teto, resulta em C vezes n, e menos d com menos d resulta em menos 2d, e agora a gente tem mais 1. Desde que d seja pelo menos 1, desde que a constante d seja no mínimo 1, esta expressão C vezes n menos 2d mais 1 é no máximo C vezes n menos d. Afinal, se d é pelo menos 1, este mais 1 estaria cancelando no máximo um desses d's. E caso d seja maior que 1, este mais 1 sequer consegue cancelar um desses d's. De toda forma, esta expressão em destaque acaba sendo demonstrada ser menor ou igual que C vezes n menos d. Então, a gente tem provado que T de n também obedece o bound, que é menor ou igual que C vezes n menos d. Ou seja, aqui a gente de fato concluiu o procedimento indutivo. Afinal, a gente supôs esse bound na nossa hipótese e o nosso passo indutivo, durante a demonstração da nossa tese, a gente foi capaz de provar o bound para n, admitindo que ele é válido para valores menores que n, em particular, n sobre 2 piso e n sobre 2 teto. Tá bom? Então é preciso ter um certo cuidado na hora de, quando for provar a sua estimativa, utilizar um bound suficientemente forte. Às vezes, utilizar um bound fraco o bastante pode
trazer certos problemas. Também é bom evitar certos acidentes. Por exemplo, a gente poderia ter provado para a nossa primeira T de N que ela é O de N, quer dizer, provado entre aspas, né? Utilizando o seguinte algebrismo, que T de N é menor ou igual que 2 multiplicando C vezes N sobre 2 piso mais N, e isso seria menor ou igual que C vezes N mais N, que seria igual a O de N. O problema aqui é que a gente chegou novamente, no final do passo indutivo, a uma forma diferente do bound que foi proposto na hipótese, certo? Então, essa prova, entre aspas, de que T de N pertence a O de N, ela não é válida, dado que a gente estipulou que T de N é menor ou igual que C de N, mas, ao final do nosso passo indutivo, a gente não chegou à conclusão de que T de N é menor ou igual que C de N, desde que seja suposto que o bound é válido para valores menores que N. Ao contrário, ao supor que o bound é válido para valores menores que N, a gente foi capaz de provar que T de N é menor ou igual que C de N mais N. Ou seja, essa tentativa de indução não é válida porque o bound obtido, o bound provado no passo é diferente do bound suposto na hipótese. Tá bem? Então a gente tem que ficar bastante de olho nisso. Na hora de provar a nossa estimativa, a gente vai pegar um bound conforme a nossa estimativa. Esse bound vai ser suposto na hipótese e a gente tem que chegar na mesma forma desse bound durante o passo indutivo, tá bem? E existe uma outra técnica para facilitar a demonstração, na verdade, para facilitar a obtenção de limites assintóticos para relações de recorrência, dada a sua simplificação, que consiste de utilizar mudanças de variável. Aqui a gente tem uma relação de recorrência que aparentemente é bastante estranha para a gente, mas na verdade a gente consegue fazer o reuso da nossa relação de recorrência apresentada bem aqui. Permita-me voltar um pouco. Utilizada bem aqui, em que essa relação de recorrência anterior foi provada satisfazer o bound O de n log n. A gente vai fazer o reuso dessa prova, ou seja, a gente vai utilizar o fato de que essa relação de recorrência está em O de n log n, tá bem? E como que a gente vai utilizar mudança de variável? Bem aqui. A gente vai supor que n é igual a 2 elevado a m. A gente vai fazer essa substituição. Substituir n por 2 elevado a m. Ora, se a gente está admitindo que n é igual a 2 elevado a m, naturalmente, pela definição de logaritmo, a gente está admitindo que m é igual a log de n, que é uma outra forma, uma forma equivalente de levar a cabo a nossa substituição. Então, a gente reescreve a definição de t de n, dado que n é igual a 2 elevado a m. Então, a gente tem t de 2 elevado a m é igual a 2t raiz de n seria igual a raiz de 2 elevado a m
E como a raiz quadrada ela pode ser vista como um expoente fracionário de 1/2, a gente tem que a raiz de n é igual à raiz de 2 elevado a m, que é igual a 2 elevado a m sobre 2. E por fim, como a gente já observou que m seria igual a log n, a gente substitui log n por m. Então, a partir desta definição de t de n, a gente fez a mudança de variável de n para m, baseado que n é igual a 2 elevado a m. E agora a gente já não tem a presença de n nessa relação de recorrência. Agora a gente pode fazer uma outra substituição, dessa vez uma substituição de função. Ou seja, a gente pode supor que S de m é igual a t de 2 elevado a m. O propósito disso é fazer com que o parâmetro de t seja posto como um elemento exclusivo entre parênteses, e não como um parâmetro, digamos, indireto, onde ele aparece como expoente de alguma base, certo? Então a gente faz essa substituição, onde S de m é igual a t de 2 elevado a m, e, portanto, t de 2 elevado a m é substituído por S de m. Essa constante multiplicativa 2 é repetida. T de 2 elevado a m sobre 2. T de 2 elevado a m sobre 2 acabaria sendo igual a S de m sobre 2. E essa parcela m acaba se repetindo, já que ela não é alvo da nossa substituição. Então aqui a gente tem uma relação de recorrência para S bastante similar à relação de recorrência que foi provada no começo desse tópico, aquela que era justamente O de n log n. Então a gente sabe que S de m, dada a sua forma, está em O de m log m. Certo? Baseado nisso, a gente gostaria de encontrar, então, um limite superior assintótico, uma notação Big O, para a nossa relação de recorrência T, dado que a nossa relação de recorrência S, dada a sua similaridade com a primeira relação de recorrência apresentada nesse tópico, claramente está em O de m log m. O que a gente faz, então, é o seguinte. A gente começa com t de n, que pela substituição pela variável m pode ser escrito como t de 2 elevado a m. A gente sabe que t de 2 elevado a m, pela substituição que a gente fez com as funções, é igual a S de m. A gente sabe que S de m se encontra em O de m log m. E, por fim, a gente desfaz a substituição da variável m. Sabendo que m é igual a log n, a gente escreve m log m como sendo log n, que multiplica log n. Tá bem? Então, isso encerra o nosso estudo sobre relações de recorrência e como simplificá-las. A gente viu que, para simplificar uma relação de recorrência, obtendo um bound para ela, é preciso ter uma estimativa de que bound é adequado, de que limite assintótico é adequado, e prova-se por indução que aquele limite assintótico de fato é válido. Caso você não tenha uma boa estimativa, a princípio você pode começar com estimativas mais fracas, tanto por baixo, usando a notação ômega, como por cima, usando a notação Big O, até que você tenha uma estimativa bastante acertada. E aí, novamente, você vai seguir o procedimento de indução, com o qual você deve ter alguma cautela durante a prova do passo indutivo, né? A gente tem que sempre lembrar que a forma obtida ao final do passo indutivo tem que ser
exatamente a forma utilizada na nossa hipótese, tá bem? E também a gente viu que mudanças de variável podem facilitar a simplificação de relações de recorrência, permitindo que a gente utilize outras relações de recorrência que já nos são familiares, tá bem? Na próxima aula a gente ainda visita esse tópico, mas sobre outra ótica, a gente fala do Teorema Mestre. Então, até lá.